Olá pessoal, estou ensinando como engrossar o mousse de maracujá, que ele saiu fino. Só o suco de limão. Esse meu ele engrossou com um suco apenas de um limão. Aqui. Tá? É que você vai colocando aos poucos e batendo no liquidificador. Aí você vai vendo o ponto dele. Aí ele vai engrossando. É só o ácido que vai fazer o seu suco de maracujá engrossar, tá pessoal? Aqui vai salvar o seu mousse. O ácido com o suco do limão. Valeu, gente. Curte aí, dá um joinha. Tchau. Deus abençoe todos.